Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elton. Vamos lá para mais uma aula nossa hoje? Hoje nós vamos falar sobre o futebol de salão, também conhecido como futsal. Vamos lá. Bom, pessoal, o futsal, conhecido como futebol de salão, é um esporte muito praticado na nossa região, né? Tanto faz regional ou, né, do nosso país, tá? É um esporte que vem crescendo muito e bem, né, bem junto com o futebol de campo. O futsal, ele também é conhecido como futebol de salão, tá? É um esporte semelhante ao futebol de campo, porém, ele tem as suas peculiaridades, né? Ou seja, ele possui algumas regras específicas, tá? Não é todas as regras do futebol de campo que encaixam no futebol de salão. Por exemplo, a quantidade de jogador, a quantidade de substituição, o comprimento, né, ou o tamanho da quadra, o piso da quadra, né, em campo nós trabalhamos com grama sintética ou gramado, lá nós trabalhamos com alvenaria, né, algum piso sintético, né, então há essas diferenças, né. E no Brasil, o futebol de salão, né, o futsal, ele vem crescendo muito, tá, nessas décadas. E junto com o futebol de campo, é o mais praticado esporte no Brasil, tá? Mas de onde veio o futebol? De, de salão ou futsal? Vamos chamar de futsal, porque a gente conhece mais como futsal, né? O futsal ele surgiu, né, nos anos 30 no Uruguai, onde o criador foi um professor de educação física chamado Juan Carlos, né? Ele era das associações de moços, que é uma escola lá do Uruguai. E antes, quando ele criou essa modalidade, ele tinha um nome chamado de indoor football, que se nós traduzimos, chamaria de futebol no interior, né? Então, no início ele tinha esse nome, né? Então foi nos anos 30, né, no Uruguai, onde Juan Carlos ele criou a modalidade do futsal, né? Que inicialmente tinha o nome de indoor, ou seja, futebol do interior, ok? Bom, pessoal, e quando chegou no Brasil? Quando foi isso? Bom, o futsal chegou no Brasil em 1935, né? Aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão. Então, seja, o nome futebol de salão foi criado aqui no Brasil, tá? No Uruguai ele tinha como nome de futsal, tá? Então, ainda nesse início, eles tinham umas características diferentes do que é atual. Ou seja, cada time tinha 7 jogadores, né? Hoje nós contamos com 5 jogadores, né, em campo, que é 4 jogadores de linha e um defensor, que é o goleiro, né? Então, ao passar do tempo, isso foi mudando, né? Ele era de 7, foi para 5 e consolida algumas regras, né? Porque foi começando a criar federações. E essas federações, ela tem o intuito disso, né? De profissionalizar o esporte. Então, foi isso que aconteceu. Em 1954, foi fundada a primeira federação aqui no Brasil, né? Que era chamada Federação Metropolitana de Futebol de Salão, que hoje, atualmente, é chamada de Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, foram criando as confederações regionais, né? Como nós temos a CBF, que é do nosso país, nós temos a Federação Goiana de Futebol, a Federação Paulista de Futebol, isso de campo, né? E ao passar do tempo, essas federações, né, elas foram também absorvendo o futebol de salão, ou futsal. Bom, vamos ver aqui. A Federação Brasileira de Futsal, atual das, né, através da CBF, ela vem filiada à FIFA. Ou seja, ela ainda não tem uma federação mundial, né, que não seja desvinculada, né, da FIFA ou da CBF, que é responsável pelo nosso futebol de campo, né? Então, eles têm essa filiação, né? Muitas partes delas, elas são administradas ou federadas por essas duas, que é a CBF, que é do Brasil, né?
Confederação Brasileira de Futebol, e a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, né? Mas aí nós temos também uma outra, né, federação que equivale à FIFA, né? Que ela é chamada de Associação Mundial de Futsal, né? Ou futebol de salão. Isso depende de algum de vocês, que tem a sede lá em Assunção, no Paraguai, tá? Atualmente, pessoal, existe dois campeonatos, né, em âmbito mundial, que é o campeonato produzido pela FIFA, né, que é a Copa Mundial de Futsal da FIFA, né, e o Campeonato Mundial de Futsal, Futebol de Salão da MF, que é aquela Associação Mundial de Futsal, ok? Ou futebol de salão. Isso depende muito da região que você vai para você falar sobre o futsal, o futebol de salão. Nos últimos tempos, está utilizando mais a palavra futebol de salão, tá? Não futsal. Futsal ainda é conhecido, é o nome mais antigo, mas o futebol de salão é o mais utilizado hoje. Vamos conhecer um pouquinho dos fundamentos, né? Fundamento é tudo aquilo que envolve o futebol na prática. Os passes, né? Os lances, as defesas. Então, isso tudo envolve, né? Os objetivos do esporte é o mesmo objetivo do futebol de campo, que é o quê? Fazer os gols durante a partida para ganhar uma partida. O objetivo é o mesmo, né? O tempo de jogo do futebol de salão é diferente do de campo. O de campo hoje nós temos cada tempo de 45 minutos. No futebol de salão, os dois tempos dão 40 minutos, ou seja, nós temos cada tempo de 20 minutos, né? E tem um intervalo ali de 10 minutos, por exemplo. No primeiro tempo foi 20 minutos, intervalo 10 minutos, ocorre o segundo tempo, que é mais 20 minutos, né? E, no, e o fundamento, né, do futebol é quase o mesmo do futebol de campo, né, do futsal mesmo do futebol de campo. Ou nós temos movimento de chute, de passe de bola, drible, cabeceio. Então, os mesmos fundamentos do campo é utilizado no futebol de salão ou no futsal. Além dos jogadores presentes na quadra, né, que são 5 jogadores de cada equipe, sendo um goleiro e 4 jogadores, eles têm um treinador, tá? E tem os reservas, igualzinho no futebol de campo, tá? Além disso, há 2 árbitros na quadra, tá? Um árbitro e o auxiliar, tá? E um cronometrista que vai marcar, né, o tempo do jogo, ou seja, o árbitro não tem que preocupar com o tempo do jogo igual no futebol de campo. No futebol de campo você tem um árbitro, né, e 2 bandeirinhas. E o árbitro reserva. Mas quem marca o tempo, quem tem a função disso, é o árbitro de campo principal. No futebol de salão, não. Tem um responsável para marcar o tempo. Regras do futebol. Vamos lá? Como eu já tinha falado antes, o futebol, né? Ele não pode, o futsal não pode ter o contato com a mão, é igualzinho o futebol de campo, tá? O único que pode ter o contato com a mão é o goleiro. E como futebol de campo, um jogador comete falta, ele pode levar um cartão amarelo de advertência. E o vermelho para ser expulsão. Mas ele é uma coisinha diferente, tá? Ele, no futebol de campo, você leva 2 cartões amarelos, você é punido com vermelho. No futsal, não. Você pode levar até 3 cartões amarelos, tá? No terceiro cartão amarelo, né, você pode levar até 2. O terceiro já é, você já leva o vermelho, né? E o interessante é que as faltas cometidas é por ser um espaço menor que o campo e menos jogador, ou seja, você vai ter mais contato, né, com o seu adversário. Por isso que eles acrescentam um cartão amarelo, porque é diferente do futebol de campo. No futebol de campo você tem uma maior extensão, você tem mais jogadores, né? E no futebol de salão não. Como é 4 na linha, então eles aumentaram o cartão amarelo. E as faltas pode ser a mão na bola, né? Briga entre árbitro e jogador, porque no futsal não é igual ao futebol de campo, que os jogadores muitas vezes discutem, falam palavrões para o técnico ou para o árbitro e sai impune. No salão não pode ter essa discussão, tá? E ele, se discutir, ele marca falta contra o seu time que está com a discussão.
E a briga entre jogadores, né, verbal ou mesmo uma falta mais pesada, né? E isso o juiz que interfere com cartão, ou com suspensão, ou com expulsão, tá? Então essa parte vai de acordo do que o juiz se entendeu por aquele momento, né? E no futsal, uma coisa que nós temos em campo, que não tem futsal, é o impedimento, né? Ou seja, aquele jogador à linha da frente da bola. No futsal não tem isso, tá? Ah, o bateu escanteio, o lateral é igual o do futebol normal. A única diferença, né, que o arremesso lateral, né, ou seja, a lateral do campo é com a mão, no futsal é com o pé, tá? Todos o escanteio, tiro de meta, lateral, né, tiro de canto, que é o escanteio, é tudo com o pé, tá? Não utiliza a mão para bater a lateral, não utiliza nada. E as cobranças são realizadas em 4 segundos e deve ser cobrado com o pé. Ou seja, no campo, muitas vezes você dá aquela enrolada, você não tem esse tempo de 4 segundos, mas no salão não. Se você for bater um escanteio, se você for bater um tiro de meta, se for bater uma falta, você tem 4 segundos para efetuar a falta, tá? Ou o lance. Jogadores, vamos lá. O futsal possui 2 times, né, de 5, ou seja, 5 de cada lado, sendo que um desses é o goleiro, tá? Além do goleiro, nós temos o jogador chamado fixo, que se fosse um futebol de campo, seria o zagueiro, né? E temos também, né, o pivô e o atacante, que a função deles não é tanto de marcar, lógico que todos ajudam, porque é um espaço pequeno, eles têm a função também de marcar o gol. Então, poucas vezes você vai ver o fixo subir. Ele é fixo, então ele vai ficar na defesa junto com o goleiro, ok? E o goleiro, ele tem essa liberdade também de movimentar dentro da quadra. No futsal não há limite de substituição, igual no campo. No campo, no jogo, você pode fazer 3 substituições. No futsal, não. Você pode trocar o jogador qualquer hora que o técnico quiser, tá? Não tem um limite. Vamos falar um pouquinho sobre a quadra? O futebol, ele é praticado numa quadra retangular, né? E equivale muito de local. A oficial, ela é de 42 metros de comprimento e 22 de largura. Mas nós encontramos quadras aí, né? De 24 metros de comprimento e 15 metros de largura, né? E tem muitas quadras que é coberta, muitas quadras que é descoberta, mas todos os oficiais são quadras cobertas, né? E de 42 por 22 de largura. Nós temos aí embaixo a imagem de uma quadra, né, oficial, tá? Temos a área dos gols, temos centro, né? Temos a área técnica e temos aqui um ginásio, né? Deve ser um ginásio do Maracanãzinho, alguma coisa lá do Rio de Janeiro. Eu não sei, não tem a descrição de onde é esse ginásio, mas em uma quadra oficial e uma quadra muito boa, que é praticada tanto, né? Nesse caso aqui, ela não é de vôlei, porque ela não tem a demarcação do vôlei, só do futsal. Então, deve ser uma quadra específica para o futebol de salão. Bom, pessoal, a aula é isso, tá? Nós vamos conhecer um pouquinho desse futsal. Nós temos umas questões para vocês poderem desenvolver mais ainda. E eu deixei uma frase aqui que eu acho muito bonita de Sócrates, né? É costume de um tolo, quando erra, queixar-se dos outros. E é costume de um sábio queixar-se de si mesmo. Ou seja, né? Muitas vezes a gente erra e quer jogar a crítica no outro. Nós temos que errar e assumir os nossos erros e crescer com isso. Tá bom? Um abraço. Até a próxima aula da semana que vem com tema novo.